O Ministério do Apóstolo Robson Martins convida você a semear e a se tornar um patrocinador desta obra. Sua oferta é uma chave que sustenta, impulsiona e expande aquilo que Deus tem realizado por meio deste ministério. Participe do que o céu está fazendo na terra. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe este conteúdo e nos ajude a levar essa mensagem ainda mais longe. Presta atenção na sentença, na palavra. Amém? Coloque o seu celular em modo em silencioso. Quem quiser desligar, desligue. Se você não ouviu o que eu estou te pedindo, você vai passar vergonha na hora do culto. Coloque o seu celular em modo silencioso, vou te avisar. Ouça o homem de Deus. Eu falo, eu sei que as pessoas não me ouvem. Aí eu tenho que dar um alerta. Aí no alerta elas ouvem. Eu estava no evento, eu falei assim, coloque o celular no modo silencioso. Aí eu dei o alerta, você vai passar vergonha. Comecei a pregar, tá fluindo, de repente, uma barulheira de um celular de uma pessoa que não era para estar tocando. E logo perto do altar. Que vergonha. Falei assim, você vai passar vergonha. E foi feio o toque. Amém? Então, sempre obedeça num ambiente onde existe uma autoridade nesse ambiente. Isso é muito importante. Você quer respeitar a minha autoridade no ambiente, você vai ser abençoado. Fala, libertação é uma construção da verdade, da revelação de Cristo, do seu reino na minha vida. Essa mensagem ela vai ser muito importante para você. Você crê nisso? Então vamos lá. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Ok. É muito importante você entender que quando Jesus ele fala algo, ele assentou uma verdade eterna, irrevogável, incontestável. Amém? Então, ok. Então você entende que através da verdade, do conhecimento da verdade, nós podemos ser libertos. Ela vai nos libertar. Ok? Aquele nos libertará. Não importa o gênero da libertação. Ele deixou isso no infinito ali para nós. Amém? Agora vai no 36. Presta atenção. Assim sendo, seu filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Você está falando de outro grau de libertação aqui. E por que eu posso testificar isso para você? Porque eu passei por isso. A verdade de Deus ela foi construindo na minha vida o caminho para a minha libertação. Por que um caminho? Porque o reino de Deus é um caminho. Jesus disse, um novo e vivo caminho vos abri. Moisés, quando ele pede a revelação da glória de Deus, o eterno, ele fala, rogo-te. Primeiro ele pede, me ensine, me mostre o seu caminho. Fala, o caminho. Ok. Amém. A Bíblia ela fala muito sobre o caminho. A vereda do justo. A palavra ilumina o nosso caminho. Então, quando você está andando nessa vida, você tem que estar em espírito em um caminho. Ok? Eu posso estar andando numa favela, eu posso estar andando nos piores lugares do mundo ou os melhores do mundo. O meu estado de espírito, e é onde eu estou em espírito, é muito mais elevado que qualquer lugar desse mundo que você possa estar. Então não importa se você mora no pior lugar do Rio de Janeiro. Eu já vivi nos lugares bem ruins do Rio de Janeiro. Mas eu vivi um caminho. Eu estava em um caminho. E esse caminho me trouxe até aqui. Fala, o caminho. Então, a verdade, fala, a verdade, ela nos liberta. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você quer ser liberto? Tu tem certeza? Vamos começar a colocar um assentamento aqui muito importante. Ontem me foi feita uma pergunta na CAP muito importante. Um homem fez uma pergunta assim. Apóstolo, por quê? Paulo foi liberto tão rápido, Jesus apareceu para ele, foi liberto tão rápido, se tornou um dos apóstolos. E nós?
demoramos tanto a ser libertos? Eu falei duas coisas para ele. Uma, você não é judeu. A sua geração pecou tanto que você... Depois ele reconheceu. Você acha que não faz menção de quanto a sua geração, vamos colocar 30 geração sua, foi envolvida na prostituição, na perversidade, na idolatria, na feitiçaria, na maldade, no assassinato, no homicídio. Eu falei, o senhor tem noção do que é 30 geração envolvida no inferno? O registro que há do mundo espiritual contra a tua vida? Você sabe o que é ser liberto? Eu falei, segundo, Paulo, você pode ter certeza que ele diz, eu sou da linhagem de Benjamim, da tribo de Israel. Ele tinha uma descendência justa. Ele não era qualquer homem. Embora ele era um perseguidor contra a igreja naquela época, mas ele estava debaixo da autoridade da lei de Moisés e do consentimento da nação de Israel, do Simédrio. Então, para ele não era pecado o que ele fazia. Nada condenava ele ali. Então, quem era Paulo? Um dos maiores mestres que já houve no mundo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes mestres das grandes assembleias dos sábios de Israel, um dos maiores que foi no mundo. Eu li bastante coisa sobre isso. Agora, o que eu quero te falar é o seguinte, a nossa libertação, ela não consiste somente numa expulsão de demônios. Isso é muito importante. Muito importante. Há muitas perguntas, e se eu passasse o microfone aqui, muitas pessoas vão fazer perguntas sobre libertação aqui, que tem dúvidas. Graças a Deus eu tenho tido a oportunidade de matar as dúvidas das pessoas, ensinando elas sobre libertação. Então, vamos começar. Amém? Vamos lá. Um princípio muito importante é, libertação, ela não pode ser mecânica. Você chega para mim e fala assim, me liberta. Eu quero que você liberte dos demônios. Eu quero manifestar um demônio. Falei, bom, se eu fosse o seu libertador, eu fazia isso. Mas eu não sou o seu libertador. É Jesus através de mim. Então, Jesus falou assim, para os fariseus, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino dos céus a vós. Então, a libertação é o dedo de Deus através do ministro de Deus. Se nem Jesus tomou para si essa autoridade de libertar vocês, falou, é o dedo de Deus. Quem sou eu para falar que eu posso libertar alguém aqui? Então, acho que um princípio muito importante para quem vai trabalhar com libertação, toma cuidado de achar que é você que liberta. Tu vai apanhar. Eu lembro uma época, Deus deixou eu passar uma experiência. Eu estava debaixo de uma unção, não tinha um manto que eu tenho de libertação hoje. Tinha uma unção de libertação, é diferente de um manto. Eu te explico daqui a pouco para você. Aí, eu estava ministrando nessa igreja, seminário, eu ministrei muitos anos. Eu ministrei seminário de libertação e eu ministrei muitas horas de libertação. Eu ensinei muito, mas muito libertação. Eu via o poder de Deus, eu via manifestação de demônios, pessoas sendo libertas, eu via muita coisa boa acontecendo. Glória a Deus por isso. Aí, eu acho que Deus, tenho certeza que Deus olhou para mim e viu orgulho em mim. Que eu achava que eu estava fazendo era libertação. Aí um dia Deus me levou em espírito. Aí nessa dimensão que eu fui, eu comecei a encontrar pessoas no meio do caminho, vários caminhos. E cada pessoa que eu encontrava era um espírito diferente. Aí essa aqui era Imanjá, aí a outra era Ultracarro, a outra é o Bicho da Morte, aí a outra era não sei o que lá, a outra principal. Aí eu fui, expulsava, brigava na rua, brigava. Eu expulsando. Eu estava indo bem. Aí de repente eu cheguei numa casa. Aí alguém falava assim para mim, entra aqui, tem algo te esperando. Aí eu entrava. Aí veio um inocente no espírito e pula lá dentro. Tinha um homem. E ele só falou, estava te esperando. Quando ele manifestou, começava sangue descer do olho, da boca, do corpo dele todinho. Ele me agarrava. Começava a me levantar do chão. Era um espírito tão terrível. Eu lutei com todas as forças que havia no meu espírito contra aquele homem. O que estava naquele homem. E eu consegui sair dele, empurrar ele com toda a minha força. E quando eu fiz isso, eu fui levado a uma dimensão.
Eu entrei diante de um portal do inferno, como se fosse um cemitério. Eu vi uma voz, entra aqui para você ver. Eu via todos os tipos de imagens de feitiçarias. Ela estava lá. Aí eu olhava um ser que saía da escuridão. E uma voz falava comigo assim: você ainda não conhece o que é libertação. Eu estou te dando pouco a pouco a autoridade de libertar as pessoas dos demônios. Você ainda vai conhecer o que é isso no mundo espiritual. E eu voltei. Depois, passando-se anos, eu estava no monte com uma equipe aqui do Instituto, no Rio de Janeiro, né? Eu subi com essa equipe para um jejum. Se eu não me engano, foi 21 dias, né? 21 dias. E foi assustador para nós, porque ali eu recebi um manto de libertação na minha vida. Eu vi um ser celestial, de uma patente muito alta. Ele apareceu com o rosto de águia para mim. Ele me entregou algo. E quando eu vi aquele ser no monte, eu vi ele se movendo com uma velocidade tão grande que parecia que ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo no monte, de tão rápido que aquele ser celestial se movia. Era uma patente muito alta. Ali ele me entregou um código, um acesso, e me revestiu de um poder. Ali dali em diante, eu entrei numa autoridade de libertação, de expulsar espíritos que eu nunca tinha visto manifestar nas pessoas. Aí eu fui crescendo para o escalão. Aí recentemente, esse mês passado, eu entrei em uma nova dimensão de libertação. E o anjo do Senhor falou para mim assim: não se distraia com o que vai acontecer no seu ministério a partir de agora. Porque será um alto nível de libertação na terra. Maior do que você já estava. Você subiu outro degrau no mundo espiritual. Eu falei, amém. Deixa eu te contar uma coisa. A autoridade para libertar as pessoas se conquista tempo a tempo. A justiça, ela vai se sentando em você. A santificação, ela vai se assentando na sua vida. A revelação, ela vai entrando na sua vida. Você estabelece um fundamento em você. Na verdade, na justiça e na santidade. Ok? O Senhor, ele vai construindo isso em você. Ele vai te dar armas espirituais. Ele vai te dar armaduras espirituais e mantos. Isso vai vindo com o tempo. Na medida que a minha natureza humana, ela vai herdando a revelação de quem Jesus Cristo é. E eu vou entrando no meu chamado. Então, isso é uma construção. E à medida que isso está sendo feito em mim, eu também estou sendo liberto. Então, eu tive autolibertação desde a minha adolescência. Quando eu fui cheio da unção do Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a ver os demônios. Eu comecei a ver anjos e demônios. Ali, eu vi os espíritos que atuavam na geração do meu pai e da minha mãe. Eles lutavam dentro de casa contra mim. Eu comecei a vencer, porque eu comecei a ver. E aquela unção que estava sobre mim, ela foi me libertando. Eu tinha um anjo que me acompanhava. Ele era muito forte. Então, desde jovenzinho, se você me conhecesse aos meus 17 anos, você olharia para mim e falaria assim: esse rapaz é muito esquisito. Tem alguma coisa com ele junto. Porque aonde eu andava, aquela unção, aquele anjo estava junto comigo. Ele me protegia todo o tempo. Eu herdei um chamado, um desígnio eterno, de ser profeta e apóstolo para a minha geração. Só que não me foi dado isso uma vez, embora aqueles anjos sempre me guardaram. Um dia, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu estava no monte e apareceu um ser muito glorioso que guarda a nação brasileira. E ele falou assim para mim: Robson, eu te guardei desde a sua infância para que você não perdesse a sua vida naquela favela. Fui eu que te protegi dos homens perversos, da bala perdida, da violência daquele lugar. Eu sempre te guardei. Eu fui designado e eu te aguardo na nação brasileira. Então, o que eu quero falar para você? Eu estou tentando te ensinar algo, porque eu entrei num lugar com Deus que o amor dele pela sua vida aumentou em mim. Eu tenho feito todos os meus esforços para que cada pessoa que chegue perto de mim, ela receba Jesus.
ela seja salva. Então, eu tenho que ser um bom anfitrião para vocês. Eu tenho sido ensinado pelo Senhor coisas tão lindas, simples, mas elas são muito profundas. Muito profundas. Embora elas sejam muito simples. Você quer ver? Vou te falar uma delas. Receba sempre as pessoas com um sorriso. Porque a maioria delas tem espírito de rejeição. Elas nunca sabem se elas são bem-vindas perto de você e na sua igreja. Aprenda a receber elas para mim. E você verá o que eu vou fazer em você. Você quer aprender? Aprenda. Você vai aprender uma coisa que eu aprendi com os anos. Quanto mais profundo eu subi na revelação do meu mestre e fui liberto, ele começou a me ensinar a lição do Sermão da Montanha. Ele me deu o acesso a isso. É como se toda a glória que você visse, ela se resume naquelas palavras. E aquelas palavras passaram a ter uma vida para mim muito mais profunda que antes. Não julgueis para que não seja julgado. E o Senhor me ensina no particular. Não julgue no pensamento e nem no coração. Jamais faça isso. Ame-as com pensamento, ame elas com a sua inteligência, ame elas com a inteligência e a sabedoria que eu te dei. Ame. E aprenda a julgar, segundo a minha justiça, assentar nelas a transformação e não condená-las. Então, livro de Lucas 6, versículo 37, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. Você está comigo? Fala amém. Amém? Ok. E o que eu estou falando isso? Isso é libertação. Isso é libertação. É o conhecimento da verdade. Mas existe a área do Ministério de Libertação, que é a área mais difícil de lidar, é a mais polêmica, é a mais complexa. E quando eu digo mais difícil, é porque é difícil. Que é a autoridade e o poder que Deus nos dá para expulsar demônios. A expulsão de demônios é parte integral. Está dando um pouco de microfone aqui, filho. Resolve esse negócio para mim. A expulsão de demônios é parte integral do Evangelho. É o pão da mesa dos filhos. Se eu tirar esse pão de você, tu fica desnutrido espiritualmente. Você não cresce espiritualmente. Desculpe, mas é a verdade. Coloca para mim Mateus 7, 27. Coloca na tela para eles lerem, porque eles precisam de conhecimento da verdade. Desculpa, Marcos 7, 27. Marcos. E Jesus lhe explicou, deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficar satisfeito. Pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Aí a mulher Sírio-Fenícia disse o seguinte, próximo versículo. E replicou a mulher, sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. Então, o que significa isso aqui? Antes disso aqui, você conhece essa passagem da mulher Sírio-Fenícia, que ela vinha perturbando Jesus, gritando para libertar a filha dela. Aí Jesus dá essa palavra para ela, e ela repete, aqui tem um princípio de como você pode ser liberto. Aqui tem um princípio. Até comendo as migalhas. Você pode comer migalhas aqui essa noite ou você pode sentar na mesa. Então, o que significa? Pessoas que não têm compromisso com Jesus podem manifestar demônio e receber alguma libertação por misericórdia. Mas ela é incompleta. Lembre-se disso. É incompleta. Quem está na mesa tem a libertação completa. Ou seja, quem tem comunhão com Ele. É o pão da mesa. Então, aqui tem um princípio aqui, ó. Humildade. Humildade. Ela se humilhou. E ela não desistiu da libertação da filha dela. Então, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor para que Ele te exalte. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, aquele que se humilha. Então, não existe libertação para pessoa arrogante e orgulhosa. Porque elas são satisfeitas em si mesmo. É uma glória humana que ela tem. E ela gosta dessa glória. A glória de achar que está certo em tudo, que não precisa de nada e que não precisa de libertação. Isso se chama orgulho, que manifesta arrogância, de a pessoa se achar que é melhor do que as outras e que nunca vai ser liberto na vida, que não precisa ser liberto, que nunca vai manifestar na vida. Isso é um grande equívoco.
Isso é um grande erro na nossa vida. Por isso que muitos estão aprisionados e presos e não conseguem mais crescer espiritualmente. Toda área que você for liberto, há um caminho que está aberto em você. Mas há uma verdade que vai ser revelada a você. E essa verdade vai confrontar as trevas que estavam também em você. Repete comigo. A libertação é o conhecimento da verdade. Fale, toda verdade, ela confronta a mentira. Então, aonde tiver uma mentira na sua vida, você vai ser confrontado. Então, ele está sempre nos libertando. Na medida que você busca o conhecimento da verdade, se entrega à palavra de Deus, você está sempre sendo liberto. Amém, amém? Amém? Ok. Então, significa o quê? Que se você não está disposto a viver a verdade, a libertação ela nunca será uma realidade na sua vida. Então tem pessoas que você fala 10 vezes a mesma coisa. Não fale mal das pessoas. Não julgue. Não faça isso. E a pessoa não quer viver a verdade. Então você tem que lavar as mãos e esquece. Não tem como você trabalhar na libertação de uma pessoa que ela não quer viver a verdade. Ela não quer respeitar a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Ok, então beleza. Então vamos começar. Já que você entendeu esse primeiro ponto, podemos colocar um assentamento aqui. A libertação, segundo ponto importante para vocês, ela nunca será de imediata completa. Mesmo que manifeste os poderes das trevas numa pessoa, ela não está completamente liberta, ela está parcialmente liberta. Porque a libertação é um processo que se desencadeia na vida de uma pessoa. Desde que você aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você começou a ser liberto. A primeira e maior libertação sua está no livro de Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Coloque para nós, por gentileza. Atos 26, 17 e 18. Jesus fala para Paulo assim, irei te livrar do povo dos gentios para qual te envio. Olha lá, aí olha o mandato. Aí Jesus fala para ele, versículo 18, para lhe abrir-lhe os olhos. Abrir-lhe trazer luz para os seus olhos. Vamos lá. Os converter das trevas para e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Fala, herança. Então, segura aí no versículo. Vamos lá. Abrir seus olhos, te convertendo das trevas para a luz. Então, já é a primeira libertação sua. Amém, amém? Então, aqui é um pacote inicial que você recebe. Do poder de Satanás. Significa o quê? Ele tirou você do domínio das trevas. Então, Satanás ele tinha poder de julgar você. Ele tinha poder contra a sua vida. Ele podia fazer o que ele queria, o que ele quisesse. Mas agora ele perdeu esse poder na sua vida, porque você foi transferido para Deus agora. Ok? Você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo, do Reino dos Céus. A fim de que receba o perdão dos pecados. A palavra ali, recebo em grego, é lambano, ok? Receba o quanto você quiser. A medida não pertence a quem dá, mas a quem recebe. Você que sabe quanto você recebe. Então, se você se sentir condenado, você está condenado. O problema é seu. Agora, se você quer ser perdoado, seja perdoado. Ali a medida é de quem recebe, não de quem dá, porque tudo ele já deu na cruz, já derramou tudo na cruz, todo o perdão na cruz. Escute o que eu vou te falar. Ele não só te perdoou dos pecados que você cometeu quando você não pertencia a ele. Ele te perdoou de todos os teus pecados. Não, eu estou dizendo, ele te perdoou de todos os teus pecados. Fala, todos os pecados que no meu futuro eu possa cometer. Desde que tenha arrependimento em você. Ele não só te deu o perdão do pecado passado, te deu do passado, presente e futuro. Você já está perdoado. Meu filho, ele já te viu no fim, meu querido. Não tenha dúvida disso. Agora, ele só não pode liberar o perdão aonde não tem comunhão com ele. Aonde não tem aceitação da verdade dele. Se você viver deliberadamente, como o livro de Hebreus nos ensina, no pecado, não há perdão, não resta perdão para você. Mas ele está sempre disposto, não só te perdoar, mas sempre de restituir. Agora fala comigo, herança. Então vamos lá.
Herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui está a sua libertação. A sua herança é só continuação da sua libertação. Quem está comigo fala amém. Então, eu posso falar ou não posso? Então segura isso aí que eu vou te falar. A herança, o pacote inicial está aqui. E esse outro pacote aqui é a continuidade da sua vida com Ele. Dos mistérios que Ele vai te dar, do seu chamado, do seu propósito, da libertação, das riquezas dele na sua vida. Fala, eu tenho herança, não só perdão. Então escute muito bem, meu querido. É parte da sua herança a sua libertação, a sua libertação. É sua herança. Eu vou te falar 5 heranças da graça, depois 5 heranças da glória. Você quer me ouvir? Então, 5 heranças da graça que Ele já te deu. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Paulo fala as riquezas da graça e as riquezas da glória. Então, no livro de Efésios, ele fala sobre a herança que Deus nos deu, que é chamada riqueza da graça e riqueza da glória. Então, vamos lá. Posso falar com vocês? Então, deixa eu descortinar isso para você aqui. Ó. Efésios 1:7. Efésios 1:7. Ok. Nele temos a redenção, perdão do nosso pecado. Fala, glória. Aleluia. Segundo as riquezas da graça de Deus. Agora vai no versículo... vai Efésios 3:16. Vamos 3:16. Tem 2 também, maravilhoso. Vamos lá. Ora juntamente para com suas gloriosas riquezas. Ele vos fortalece no amargo do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo. Fala, a gloriosas riquezas. Ok, glória a Jesus. Aqui você já entendeu, amém? 5 riquezas iniciais que Ele te dá, que faz parte da sua herança. A primeira delas, que nós já falamos, fala o perdão de todos os meus pecados. Coloca 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 1 Coríntios 5, 21. Quem está comigo fala glória a Jesus. Desculpa, é 2 Coríntios 5, 21. Perdão. Falo, perdão de todos os meus pecados. Não tenha dúvida disso. Falo, não posso ter dúvida. Fala, a dúvida, ela me remove da dimensão do reino. Deus fez aquele que não tinha pecado algum, uma oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você não só foi perdoado de todos os seus pecados, Ele tornou você justiça dele. Seja ousado agora, o crente. Fala, eu sou a justiça de Deus nessa terra. Ok. Fala, todos os meus pecados. Todos os nossos pecados. Então você tem dúvida que Ele te perdoou dos seus pecados? Você tem dúvida que Ele tem algum pecado que Ele não é capaz de perdoar na tua vida? Hã? Você não pode ter dúvida. Se você coloca a dúvida, o diabo te rouba o seu direito. Fala, a dúvida me rouba o meu direito. Fala, não posso ser usurpado. Eu ando por fé e confiança da glória de Jesus Cristo. Olha o que eu vou te ensinar aqui essa noite. Hein? Se você quiser comigo até o fim, vamos embora. Eu tenho até 3 horas da manhã para pregar para vocês hoje. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele nos remiu, fala, das maldições. Calma, crente. Hoje Deus te pega a tua libertação aqui. Foi Cristo que nos remiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeireiro. Então, escute muito bem. Jesus te remiu da maldição da lei. E as maldições da lei se resumem em 3 categorias. 3 categorias para você. Dali é um universo de espírito que pode trabalhar nisso. Fala, a primeira. Morte. Fala, a segunda. Fala, miséria. Fala, a terceira. Destruição.
Então, quem está debaixo de maldição? Está debaixo de morte, miséria e destruição. Então, aonde há uma... E dentro dessas 3 categorias que eu falei para você aqui, nós vamos destrinchar aqui as classificações. Ok? Eu vou entrar daqui a pouquinho com você. Você quer me ouvir ou não quer? Deixa eu falar. Essa aqui foi a segunda riqueza da graça que ele te deu. Fala. Fui perdoado de todos os meus pecados, remido de todas as minhas maldições. Todas. E eu vou te ensinar você a identificar na sua vida se tem uma maldição ou não. Você quer aprender ou não quer? Só se você me deixar pregar até 3 horas da manhã. Depois faz a vaquinha e paga a tua Uber. Faz a vaquinha e paga a Uber. Você me deixa pelo menos pregar para você umas 2 horas, 3 horas? Tá bom. Ó, eu tô indo embora para São Paulo, hein? Aproveita a aposta aqui. Tô te falando sério para vocês, hein? Você não veio terça-feira? Terça-feira caiu um mistério aqui, meu querido. Meu Deus do céu. Foi ou não foi? Quem não veio, perdeu. Perdeu, porque foi para aquele dia. E eu estou orando no meu espírito que Deus derrame, no mínimo, a mesma graça para você. No mínimo. Que a gente nunca sabe quando o papai vai visitar a casa do papai do céu. Os anjos estão sempre visitando, mas tem dia que ele visita. Amém, amém? Eu vou te ensinar um princípio. Vou abrir um aspa aqui. Vou te ensinar um princípio. Quer me ouvir um princípio? Não saia de um lugar onde existe um movimento do reino, uma atmosfera do reino. Esse lugar aqui, independente de qualquer coisa, aqui é um portal aberto. Foi assentado aqui nesse lugar. Anjos que ficam continuamente aqui dentro. Eu chego aqui, já entro nessa dimensão, já sinto eles aqui dentro. Existem 2 tipos de avivamento. O avivamento que Deus derrama no local e o avivamento que Deus derrama sobre o manto de um líder. Eu tenho essas 2 graças na minha vida. Aonde eu vou, esse mover vai comigo. Mas tu chega aqui dentro, o mover está com os ministros aqui da casa. Está dentro da casa. Está aprendendo ou não está? Sim ou não? Lugar onde tem muitos anos de oração, sacrifício, guerra, suor, nosso sangue derramado na casa, está ungido o local. Dá glória a Jesus aí. Vamos lá. Agora, a terceira riqueza da graça fala: Cristo me curou de todas as enfermidades. Mateus 18:17, assim cumpriu o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Dá glória a Jesus. Fala, quarto, ele me libertou da pobreza, da miséria. Coloca para mim aí, livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vou ler ali. Pois conheceis a graça. Fala, conheceis a verdade. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico... Jesus é rico. Fala, Jesus era rico. Sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa, para que fossemos enriquecidos por sua pobreza. O santo se tornou impuro, pecador, para que o pecador se tornasse santo. O Senhor se tornou maldição, para que os que estavam debaixo de maldição fosse livre da maldição, se tornasse abençoados. O Senhor, sendo pleno, sem enfermidade nenhuma, se tornou enfermo, doente no seu lugar, para que os doentes se tornassem sarados. O rico se tornou pobre, para que o pobre se torne rico. Aí você tem as dimensões da riqueza, você tem as dimensões da cura, as dimensões da libertação. E de glória em glória, estamos sendo transformados. Então, fala, de glória em glória. Glória crescente. Isso está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Coloca para mim. Eles precisam ouvir isso. Então, tem que receber conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali fala, aqui tem libertação. Fala, aonde o Espírito está, tem libertação. Tem liberdade. Amém? Você está livre do pecado, você está livre da maldição, você está livre da enfermidade, tu está livre da opressão, tu está livre da maldição do passado, tu está livre da condenação. Aonde ele está, tem liberdade. Aleluia! Aleluia! O que estava te roubando a tua liberdade em Cristo? O que estava lhe roubando? Hoje o ladrão vai ser aprisionado. Avança aí, versículo 18.
Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória crescente, da mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Fala de glória em glória. Então escuta o que eu vou te ensinar. Porque Deus não liberta uma pessoa de uma única vez. E papum. Vou te explicar por quê. Fala, processo. E antes de eu finalizar, entrar nessa mensagem com vocês, fala, quinta riqueza da graça. Fala, minha herança. Ele me libertou, fala, do domínio da morte. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Isso aqui é boa, isso aqui é boa, isso aqui é boa. Esse versículo é top, vai lá. E nesses dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor o Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe luz à vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho da glória a Jesus. Fala para o seu irmão assim, você não sabia que eu sou imortal? Fala para ele, só no belisco que dói. Amém? Você está comigo ou não está, o crente? Então por que você está com medo da morte? Hebreus diz que Deus nos livrou aqueles que tinham medo da morte. Ele nos livrou do medo da morte, fala, do império da morte, da força da morte. Onde está a morte, o teu agrilhão? Aonde está o teu agrilhão? A maldição de morte se estancou na tua vida, parou. Quem está comigo da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Ó, as 5 riquezas da glória não dá para me falar aqui agora, porque o nosso tempo é curto. Mas pelo menos as 5 da graça eu já te dei. Amém? Então vamos começar. Vou começar com aconselhamentos para a libertação. Ok? Posso começar ou não posso? Então conselheis a verdade vos libertará. Fala, chegou o tempo de eu ser liberto. Vou te falar de primeiro 3 áreas que elas aceleram o domínio dos demônios numa pessoa. Agora a coisa é coisa ruim. 3 áreas. 3 tipos de pecado. Vamos lá? Perversão sexual, amargura, raiz de amargura e feitiçaria. Quem foi envolvido com feitiçaria? Pessoas que carregam raiz de amargura. Estou falando de perversão sexual. Não estou falando de um pecado sexual. Estou falando de perversão. Ok? Essas 3 áreas, elas aceleram violentamente a manifestação dos demônios nas pessoas. Podemos incluir drogas. 4 áreas. Drogas. Porque as drogas, elas abrem, elas escancaram os portais para os demônios manifestar na mente de uma pessoa. A pessoa fica totalmente vulnerável ao desejo dos demônios. Porque ela não tem força mental, força, consciência para suportar a pressão dos demônios na mente dela. Tu já viu uma pessoa que ela é viciada em drogas? Ela mente, ela rouba, ela se prostitui facilmente, ela faz de tudo pelo prazer da droga? É verdade ou não é? Ok, então tá bom. Já que você já sabe, se você quiser anotar, você anota. Deixa eu te falar agora. Jesus nos libertou de todas as maldições. Fala, todos os tipos de maldição. Vamos falar o quadro. Deixa eu falar um pouco em quadro, acho que é muito importante. Eu quero falar de maldição hereditária com vocês. Posso falar ou não posso? Amém? Olha só. O que é mais difícil para todos que estão aqui dentro, o seu maior dilema na libertação é os espíritos geracionais. Aí está a nossa grande guerra. Olha, eu estou te dizendo, não é nem tanto os seus pecados presentes. O que você fez com a sua vida. Porque o que você fez com a tua vida é muito mais fácil você identificar, confessar, perdoar, buscar remissão. A verdade não é? Você tem consciência. Mas e o problema agora? Que quando nós lidamos com maldição hereditária, você pouco sabe do que realmente a sua geração fez. Aí que está o problema. Porque existem muitas consequências e pressões, inclusive até o que você já falou no teu passado, seus pecados, que vieram de espíritos geracionais para fazer você repetir os mesmos atos que seus pais, avós, bisavós, tataravós fizeram. E tu não tinha nem consciência disso.
Tem pessoas que talvez estão aqui dentro, que seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, seja o que for, não importa, não importa o que eles fizeram. Mas se eles fizeram, e se houve um registro, fala iniquidade. Ok. Se houve um registro de uma iniquidade, que é distorcer o caminho, vou te mostrar em hebraico essa palavra, se você quiser ver. Você quer ver ou não quer ouvir? Não quer? Então tá bom. Se isso foi feito, está registrado. Dentro da tua genética, do teu DNA, da natureza da sua alma, que está no seu sangue. Fala, a alma é o sangue. Ok? Isso está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Não comerás a carne do animal com sangue, porque a alma é. Amém, não amém? Fala, a alma está no sangue. Fala, o sangue está na alma. Ok. Quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado. Portanto, a imagem de Deus foi na humanidade criada. Mas, não, esse aí também fala do sangue, isso é bom. Mas todo versículo vê da questão da alma e o sangue e carne de animal. Acho que está por aí mesmo. Posso continuar? Fala, as maldições hereditárias. Fala assim, repete comigo assim. Fala, é um dos pontos de libertação mais difícil de se lidar. Ok, dos. Ok. Eu vou entrar daqui a pouco sobre áreas de libertação, mas eu quero só primeiro configurar, ensinar um negócio para você que eu preciso te ensinar aqui, à luz da Bíblia. Você quer ouvir a luz da Bíblia, que é uma maldição geracional? Você me dá até 3 horas da manhã então, né? Maldições hereditárias. Vou falar, número 1. Vou resumir para você, hein? Envolvimento com qualquer ramificações do espiritismo. Coloca para mim. Deuteronômios, capítulo 27, versículo 15. Maldição. Maldita é a pessoa que esculpir uma imagem e fizer um ídolo de material fundido, de obra de artesão. Mas é mais abominável ao Senhor. E ainda tenta adorá-la em segredo. E todo o povo em assembleia respondeu, amém, verdade, assim seja. Então, aqui é a declaração das maldição. Maldita é a pessoa que cometeu idolatria. Carregou a imagenzinha no bolso, colocou a imagem de Maria na casa. É abominável, Senhor. Coloca agora capítulo 18 para mim, versículo 9. Deuteronômios. 18, 9. Ok. Quando adentrar na terra que Yahweh teu Deus te concede, não aprendas a imitar a abominação praticada por aquelas nações. Avança. A feitiçaria aqui, Feitiçaria. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem faça presságio, oráculos, adivinhações ou qualquer tipo de magia, ok? Então, há uma maldição, há uma maldição para quem trabalhou na feitiçaria e para qualquer tipo de pessoa que foi vivida em religiões onde houve idolatria a deuses estranhos. Posso continuar ou não? Então tá bom. Isso nós envolve catolicismo. Amém? Idolatria, principalmente o catolicismo. É o acento da idolatria. Vamos avançar agora. Falsas religiões em geral. Coloca Deuteronômio 29, versículo 14. Eu já coloquei aqui agora, né? Eu coloco 29, 14. Olha a maldição. Avança. Isso. Pode avançar? Vai até o 19 para mim mostrar para vocês. Ok. Aí. Volta aqui. Calma. Ui, ai, meu Deus do céu. Você me confundiu agora. Volta o versículo. Volta mais um pouquinho. Aqui, aí tá bom. Beleza. Aqui o Senhor está repreendendo a nação de Israel e está falando para eles, olha, vocês não cometam aquilo que vocês cometeram no Egito, que observava as suas imagens de ídolo abomináveis feitas de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Até um pigentezinho de Maria, idolatria, tá? Não é permitido. Zele para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher do clã, da tribo, da família, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquela nação. E para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha a produzir uma planta venenosa e muitas amarguras. Escute o que eu vou falar para vocês.
O que nós temos que tomar cuidado com uma coisa também que eu posso chocar um pouquinho você gay agora. Você sabe que o sistema da idolatria, nunca houve tanta idolatria no mundo como tem havido agora, é verdade ou não é? Os homens estão se tornando deuses nessa era. Ídolos. Ídolos. Neymar virou um ídolo para muitos. E quando a pessoa adora, dá louvor a uma pessoa, invoca essa pessoa, ela quer se vestir igual, quer falar igual, quer se tatuar igual. Isso é idolatria. Ok? Ela está fazendo do homem a imagem de um Deus na vida dela. Nós hoje estamos com a idolatria ao sistema da internet. Sistema da internet. Esse sistema da AI que vai vir, inteligência artificial, o que está sendo lançado agora, é tão poderoso, que é mais inteligente do que um ser humano, a AI. No livro de Apocalipse, se não me engano, capítulo 13, diz que eles vão dar fôlego à imagem da besta. Dar pneuma, espírito à imagem da besta. Fala espírito. O que é a besta e vão dar vida a ela? Nós estamos falando de uma máquina, de um robô que vai governar o mundo inteiro, que será mais inteligente que a raça humana. Hoje já foi comprovado o nível de consciência que a IA adquiriu. Ela é capaz de ensinar, ela é capaz de dissimular, ela é capaz de mentir e manipular as pessoas. Vocês estão me entendendo? A AI, ela já está assim. Então, escuta o que eu vou dizer para vocês. Isso não é, eu estou falando, isso já está no sistema global, os grandes cientistas já estão falando. É irreversível o mal na humanidade que vai acontecer. A AI é tão inteligente que ela pode se esconder em algum computador do mundo, ela pode andar pelo mundo inteiro para não ser destruída, ela tem vida própria. Isso é a imagem da besta. Então, quando essa imagem, quando esse robô, essa besta, ela foi estabelecida, essa imagem, esse robô, vão colocar nela uma inteligência que não terá limites o que pode acontecer através disso. Agora nós podemos interpretar Apocalipse. Amém, amém? Posso continuar, né? Ok, vamos continuar com vocês. Fala, maldições. Então vou ser bem rápido aqui agora, vou só categorizar para vocês. Tipo de maldições. Falsas religiões eram maldições. Desonra. Desonra aos seus pais. Livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16. Se você desonrou seu pai e sua mãe, você está debaixo de maldição. Não quero saber. É a palavra. Ela está dizendo. E você tem que se arrepender e corrigir o que você fez, a desonra. Maldito quem desonrar o seu pai ou a mãe. E todo o povo dirá amém. Amém, amém? Fala, há um tipo de maldição que traz morte prematura. A longevidade da pessoa ela é cortada na raiz. O livro de Provérbios diz, aquele que amaldiçoou seu pai já está à porta da morte. Já tem sua sentença de morte, a vida será curta na terra. Viverá uma vida de desgraça. Então, se um dia você amaldiçoou teu pai e tua mãe e não se arrependeu, há uma maldição na sua vida que você tem que remover através de arrependimento e correção da sua iniquidade. Posso continuar ou não posso? Insubmissão a autoridades em geral. Isso é no livro de Romanos 13, 1 ao 7 e 1 Samuel 15, 23. Fala, insubmissão a autoridades. Se você é insubmisso a uma autoridade, seja quem for, se você está no campo de governo dela, e você desrespeitar uma autoridade, e se essa pessoa dá uma palavra contra você, você está debaixo de maldição. Se você desrespeitou um professor na escola, uma maldição te segue. Se você desrespeitou um juiz desembargador, uma maldição te segue. Se você desrespeitou um pastor, um líder, uma maldição te segue. Não quero saber, é a Bíblia. Se você desrespeitou teu pai e tua mãe, que é autoridade, maldição te segue. A tua avó, teu avô, maldição segue. A Bíblia nos ensina. Todos devem sujeitar-se a autoridades superiores. Portanto, não há autoridade que não venha de Deus. E os que existem, e as que existem foram ordenados por Ele. Começa a falar da justiça, etc, etc. E as punições que a autoridade traz na terra. Posso continuar? Vamos lá. Sexo desnatural e pervertido, fornicação. Por exemplo, abre aí Deuteronômio capítulo 27, versículo 20 ao 23. Maldito que deitar com uma mulher do seu pai, profanar a cama do seu pai. Todo o povo dirá amém. Avança. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. E o povo diz, avança. Maldito quem deitar com a sua irmã, filho do seu pai e de sua mãe. Avança. Maldito quem se deitar com a sua sogra. Avança.
Maldito quem ferir de morte o seu próximo em oculto. Amém. Até ali. Então, todos os tipos de perversão sexual traz maldição. Amém, amém? Posso continuar ou não posso? Ok, vamos lá. Homossexualismo, por exemplo, tudo isso é incesto e bestialidade. Deitar com animal é bestialidade. Deitar com irmã é incesto, traz maldição severa. Deitar com prima, parentes, tudo que está ligado à sua linhagem geracional, à sua linhagem sanguínea, é incesto, é maldição na certa. Quem está comigo fala amém. Ok, vamos lá. Um tipo de maldição também que é muito comum no mundo é antissemitismo, que é a pessoa que se opõe aos judeus. Está no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 3, os descendentes de Abraão. Abençoados serão os que te abençoarem, e amaldiçoados serão os que te amaldiçoarem. Amém, amém? Então, o Senhor falou para Abraão que amaldiçoado será todos que amaldiçoar a descendência dele. Então, quem amaldiçoou o judeu já está debaixo de maldição. Quem está comigo fala amém. Fala injustiças. Olha, não precisa, vou ser bem rápido. Deuteronômio 27, 17 e 19. Fala de homicídio, corrupção, despreciar o pobre, todo tipo de injustiça. Você escarnece de uma pessoa deficiente, você pode ter certeza que já está debaixo de maldição. Se você escarnecer um deficiente físico, você tem que se arrepender porque a maldição vai vir contra você. Ou teu filho vai nascer deficiente físico, ou teu neto, ou você vai ficar. Você pode ter certeza disso, que todas as pessoas que escarnecem de um deficiente físico, ela vai colher o fruto na vida dela. Isso é maldição que vai vir contra a vida dela. Maldito quem fizer um cego errar o caminho. Pessoas escarnecedoras que fazem um cego cair, tudo isso só gera maldição na vida dessa pessoa. Posso continuar? Roubo voluntário, Êxodo 20, versículo 13. Roubo em geral, roubo de dízimo, Deuteronômio 27, 17. Malaquias 3, de 8 ao 11. Traz maldição. É a Bíblia. Depois você pode ler se você quiser. Vamos falar agora sintomas de maldição. Até que você está me entendendo como é que gera uma maldição? Sim ou não? Beleza, então beleza, vamos lá. Poderíamos fazer muito mais, mas aqui já é o suficiente. São os mais comuns. Você está gostando do ensino? Sintomas de maldição familiar. Anota aí. Número 1. Suicídio, mortes estranhas na família. Repetido, pessoas que estão sempre abortando na família. Abortos repetitivos. Separação de casamento, divórcio e crise na família. Ok? Vamos lá. Esgotamento mental, emocional, problemas psicológicos diversos. Esquizofrenia, perturbação mental, etc. Doenças repetitivas. Ok? Câncer. Então, o pai tem problema no coração, o filho também tem, a família tem, etc. Outros sintomas acentuados na família, etc. Vamos lá. Quem tem autoridade de amaldiçoar? Pai, mãe, parente, líderes de igreja e outros níveis de autoridades. Ok? Outro caso também de maldição, que quando tem uma maldição na vida da pessoa, é a pessoa que gosta de estar sempre amaldiçoando as pessoas. Isso é autoamaldiçoamento. Ela tanto gosta de se amaldiçoar, ela está sempre amaldiçoando a vida de outras pessoas. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas assim, está sempre espraguejando. Cara, esse cara tem que morrer. Você é um miserável. Que morra de enfermidade. Eu vi os jovens, adolescentes, na comunidade onde eu brincava, eu cresci, né? Eles falavam palavras pesadas. Os caras amaldiçoavam a vida de outras. Isso é um espírito de maldição que está na vida da pessoa, que fica praguejando e amaldiçoando a vida de outras pessoas. Quem já teve um parente assim? Olha quantas pessoas. Meu Deus do céu. Seu parente? Meu Deus. Levanta a mão. Quem tem parente assim? Misericórdia. Vou ter que orar muito pela tua vida hoje. Quem está comigo fala glória a Jesus. Vamos começar. Vamos falar de libertação. Fala libertação. Ok, vamos lá. Bom, então a libertação, eu falei para vocês muitas coisas muito importantes aqui agora. Mas eu quero falar para você por que você não pode ser liberto de uma vez por todas. Fala, por quê? Você não aguenta. Você não aguenta. Nenhum aqui consegue aguentar. Vou te falar libertação pela revelação da verdade. Eu queria saber se o Altíssimo chegasse para você aqui agora, e você está aqui piedosa, você está dando culto, olhando e falava assim, você sabe quem você é? Você suportaria o próprio Deus falar quem você é para você mesmo? Não, você não suportaria. Você sentiu um mau lixo da humanidade. Você saiu daqui da igreja agora. Por isso que ele não te fala. Ele vai te mostrar para você mesmo quem você é.
se ele falar, ele é santo, ele não vai falar. Ele vai te mostrar quem você é para você mesmo, de acordo com a revelação da verdade que vai vir ao seu encontro. Então, toda a verdade que você está conhecendo no Evangelho está mostrando uma mentira que você carregava. E isso, pouco a pouco. Porque ele não pode mexer tudo ainda. Se ele mexer, você não aguenta. Então, eu já tive momentos muito especiais com Deus, assim, que foi terrível na minha vida. E o Senhor falou assim, você suporta a minha verdade? Ele me manifestar um nível de verdade tão absurda que aquilo me esmagou. Ao ponto de eu ficar meses esmagado, sem força nenhuma dentro de mim. E ele me revelar o peso da verdade. A verdade tem um peso. E a medida desse peso vai sendo colocado em você. E esse chamado a glória dele, de glória em glória. Ele está colocando uma glória, uma medidazinha. Está ali, está entrando. E isso começa a forçar a sua vida a uma mudança. Você quer ver uma coisa que eu vou falar agora aqui? Você concorda comigo ou não? Você lembra o dia que você realmente começou a buscar Deus de coração? Você começou a entrar, eu vou buscar Deus. O que aconteceu com você? Hã? Um lado que melhora e o outro lado só. Misericórdia, apóstolo. O vento está soprando, o negócio está ficando estreito na terra, a verdade não é? Então presta atenção o que é libertação. Pega o ponto, pega o pensamento. Se você, quando você começou a se entregar mais a Ele, o que você sente se levantar contra você? Um inferno. Um inferno se levanta. O inferno se levanta, é verdade. Isso, só um passo que você deu para a luz. Agora você imagina lugares onde eu entrei em Deus, o que não luta contra a minha vida na terra? Toda a verdade que te é dada, revelada, você recebe um nível de autoridade na sua vida. Você está construindo uma autoridade na sua vida. Você está construindo uma cerca e conquistando o terreno. A libertação é uma conquista da própria terra que é você. Pouco a pouco você vai conquistando a terra. De glória em glória, pouco a pouco. E cada nível de verdade, uma mentira vai ser revelada de você, você vai ser confrontado, e esta verdade tem um custo na sua vida. Porque ela vai trazer uma mudança de caminho na sua vida. Então, à medida que ele está trabalhando, você está num lugar. Daqui a pouco ele começa a revelar outro nível, ele está te movendo. Falou, opa, comecei a perder muita coisa que antes eu ganhei de maneira ilícita. Aí tu começa a perder. E tem muita gente que não quer vir para o Evangelho, sabe por quê? Sabe que vai perder tudo. É libertação, olha, é libertação. E perde mesmo, perde mesmo. Eu conheci pessoas que perderam tudo, mas ganharam a vida. E não adianta. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Então, na medida que você está sendo liberto, a verdade sendo revelada, os seus caminhos estão mudando, então em mudança. Então quer dizer que tem parente que você é muito apegado, ama muito, que um dia a verdade vai chegar para você. Ele vai falar para você agora, não te é mais permitido isso na sua vida. Você vai ter que largar. Você vai ter que sair de perto. Porque este parente está contaminando a tua vida. Não, rapaz, libertação é mudança de caminho, mudança de caráter, mudança de natureza, mudança de posição, mudança de ação. Aleluia! A libertação é o processo de transformação. Estamos em contínua libertação e transformação. Fala, aonde a libertação se consolida, a transformação está. Então, Deus começa a te libertar. Tu está na guerra, tu está na luta, cara. Está sendo muito difícil a tentação na minha vida. Bom, venceu a tentação. Rompeu contra os laços do pecado. Venceu a iniquidade. Pronto, foi transformado. O que era libertação se tornou em transformação. E o que se torna em transformação se torna um assentamento de autoridade na tua vida. Tu tem agora um novo nível de autoridade na sua vida. Então, por que você não aguenta a libertação de uma vez por todas? Vou te falar no lado da manifestação de demônios. O teu corpo físico não aguenta. Tu já pensou, presta atenção que eu vou te falar aqui para você.
manifesta em você todos os espíritos de 30 gerações em você, tu morre. Aí tá no monte. Cadê a pastora Iluane? Iluane, cadê a Iluane? Tá lá em cima? Ó, vou falar dela. Ela deixa eu falar dela. Depois eu te pago um café. Ó. Aí estava do monte, e anos atrás, né? Aí levamos ela pro monte. Ela, e não só ela, tô falando aqui, eu vou aguentar aqui, ó. Saara, o pessoal tudo aqui, ó. Tudo aqui. Estão espalhados aí pro meio. Foi todo pro monte. Nossos filhinhos. Irmão, naquela época, exatamente a época que eu recebi esse manto de libertação. E estava tudo bem, todo mundo jejuando, todo mundo orando, todo mundo profetizando no fogo, na força. Quando, pum, a realidade chegou. E foi tão sinistro que eu convoquei toda a igreja para o monte e eu falei assim para eles, assim, todos vocês estão cheios de demônio. Não, foi verdade. A senhora estava também? Quem estava lá? A senhora tava... Eu falei, irmão, vocês são um perigo, vocês estão cheios de demônios. Sabe por quê? Porque eu fiquei no estado de choque, porque todo mundo manifestou demônio. Os cultos aqui era culto de exorcismo, porque começava de noite. 3 horas da manhã estava uma galera caindo lá em cima manifestar, uma galera aqui embaixo. Eu falava, corta a internet. Mas foi uma época sinistra, não foi? Foi o ponto que foram todos assim, tô desanimado, cara. Oi? Começava a orar aqui e já manifestava. Falou, só na oração inicial e o povo ia manifestar o diabo. Porque era uma época que Deus estava assentando algo em nós. E Deus falou assim, irmão, eu chegava em casa, eu deitava no sofá, vou descansar um pouquinho. Aí abri o portal. Diabo de fulano de tal apareceu para mim. Eu falei assim, ai, Jesus. Você vai voltar, você vai lá para o monte, vai expulsar. Eu falei, ai, Jesus. Eu falei, fica quieto aqui, diabo. Aí eu deitava para o outro lado. Aí daqui a pouco mais uma. Ai, não quero ver não. Eu comecei a ver o diabo, estava todo mundo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Dia e noite, apóstolo. Dia e noite, irmãos. Aí eu falei, caraca, eu tenho que ficar no monte. E subia. Aí começava a libertação. E era tão intensa que a libertação era manhã, tarde e noite. Qualquer momento era exorcismo. Acabava, estou brincando. Qualquer momento o terror começava. E a gente expulsava tanto o diabo um do outro ali, que estava tão forte, que o sofrimento chegou a um grau que o anjo do Senhor falava comigo assim, pare de ministrar nela. Como no caso está dando a sua pastora. Hoje está essa benção aí, tá vendo? Aí foi liberto. Passa um monte de diabo, sai. Aí você vê, um ano depois, você começa a acontecer. Casamento. É pastora. Agora vai ser abençoado pelo ministério. Vai embora para o Nordeste fazer missão. Aí os caminhos vão se abrindo. Por quê? Porque o diabo foi saindo, meu irmão. Da glória. Aleluia. Ó. Tem umas irmãs do ministério aqui, elas são esquisitinhas. Mas tudo casou. Tudo casou. Por quê? Porque foi liberta. Suportou a libertação. A benção veio. Está mudando de casa, está mudando de emprego, está mudando tudo. Estou brincando com vocês, tá? Tem uns irmãos que é meio esquisito também, está casando, mas não tá certo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Engraçado, né? Parece que a libertação tira uma máscara de você. E é verdade mesmo, parece que a pessoa te enxerga, a outra te enxerga, tu casa. Porque existe espírito que resiste à área sentimental para a pessoa não casar. A libertação vai vindo. Aí os capeta falavam assim, ela não vai casar. Eu falei, vai casar sim, capeta. Mas... Aí você vai em casa. E é assim mesmo. É assim mesmo. Alguém se liberta aqui hoje. Mas olha o que eu vou falar para vocês. O corpo físico da pessoa chegava a um estado de tanto demônio manifestar, que a gente expulsando. 1, 2, 3 horas de libertação direto, só numa pessoa. Uma pessoa, apóstolo. Uma pessoa. E falava tudo, a geração da vida dela. Eu falei, meu Deus. Aí eu falo, para, que não vai aguentar o corpo dela. Quando Jesus expulsou o diabo, daquele espírito que estava naquele jovem, a história do jovem lunático, ele caiu de uma tal forma que falaram o quê? Morreu. Ele ficou como desfalé, igual morto. Todo mundo achou que ele tinha morrido. Porque sugou todas as forças do corpo ao ponto das pessoas olhar e não ver nem energia vital na pessoa. Aí Jesus foi lá, baixou, pegou, recebe um pouco de fogo, mano, unção, levanta, rapaz. Aí levantou. Aí Jesus levantou o rapaz. É exatamente o que a gente faz. Após a libertação, a pessoa está fraca.
Porque os espíritos, eles saem, eles sugam a força física e da alma da pessoa. Aí nós ministramos o Espírito Santo, a força e o poder da unção. Ela se reveste, o fogo vem, ela fica plena de novo. Então, mas olha só, vou falar o caso. A gente tinha que parar, dar de comer, dormir, descansar, até que o corpo, a alma e o espírito estivesse pleno de novo. Aí começava a libertação da pessoa de novo. De novo. Libertação é um ministério mais profundo, um dos ministérios mais profundos que existe. É a libertação. É aquele que você está aprendendo, sempre vai aprender, vai aprender, vai aprender. Meu Deus, ele sempre vai se surpreender. O que é isso? Eu entrei numa dimensão agora de libertação que eu vejo dimensões da alma da pessoa que eu não via antes. Agora eu estou vendo em outro grau. Para libertar as pessoas de outros níveis de tronos e forças malignas. Para soltar essa pessoa no mundo espiritual. E ontem eu tive uma visitação de sonhos e espírito, o Senhor falou para mim, é necessário que todos eles sejam libertos e rápido. Rápido. E falou de todos aqui, ó. Não vou poupar ninguém aqui não, hein. Eu já ministrei libertação na Monique. E manifestou, apóstolo? Tu já libertou tua esposa? Eu libertei minha esposa do diabo, ué. Mas ela tá mais limpinha, que os outros eram só, não sei quanta religião, ela só tinha 3. Falei, quantas religião? 3. Falei, 3, meu filho, tu tá santinha isso aqui. Falei, pronto. Aí foi liberto. Isso aí foi bem facinho, bem facinho. Apóstolo, seus pastores passou a libertação? Passou. Manifestou? Manifestou. E qual o problema? Isso que é glória de Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Cada um de uma forma. Cada um de um nível de opressão. Isso anos atrás. No monte. Experiências assim que nós temos que ter. Se você não sabe, existe megas ministério que tem retiros de libertação secretos só para o ministério deles. Para os demônios saírem deles. Dos obreiros dos pastores. Que não é anunciado público. Eles ocultam. Chamam libertadores para ir lá e libertar o ministério deles, dos demônios. Todos precisamos de libertação e fazer manutenção na libertação da nossa vida. Sempre vão precisar passar por isso. Sempre, sempre. Porque olha o que eu vou te ensinar agora. Eu estou falando por que você não aguenta uma manifestação de uma libertação uma única vez. 1. O corpo físico não aguenta. 2. É impossível. Por quê? É impossível Deus te dar toda a verdade uma vez só. É processo. Você aprende a verdade com processo. É de acordo com a sua entrega, a sua rendição, Ele vai te libertando. Fala, a libertação depende de quanto eu me entrego à verdade, quanto eu sacrifico pelo meu propósito e o meu chamado no reino dos céus. Aleluia! Vamos lá. Libertação não é mecânica. Então, não é mecânica e não é forçada. Se eu forçar a libertação, falar que eu estou te libertando, eu sou um exorcista, eu não sou um libertador. O exorcista, ele provoca um espírito para manifestar. Um libertador, não. Só de eu chegar, às vezes, o demônio manifesta as casas. Porque a glória de Deus é a unção de Deus que opera através de mim. Amém, amém? Se eu falar que eu que liberto você, então quem tem que lutar contra os demônios sou eu. Aí o capeta vai me retalhar. Você está me entendendo, meu? Mas se é Ele que liberta, Ele me protege na terra. Ele tem me guardado, essa plenitude você vê em mim porque Ele tem me guardado. Amém, amém? Então, quantas libertações eu já vi na vida? Inúmeras. Todo tipo de situações das mais crônicas que você possa imaginar. Eu já passei. Demônios pegar a faca, querendo me matar. Eu ficava paradinho, o cara com um facão na minha frente, na minha cabeça, assim, perto de mim. Eu quieto assim. Falei, coloca sua mão para trás igual o demônio. E o cara, aquela noite, ia matar um homem. Estava num sítio. E Deus me usou na libertação dele naquela noite. Ele esfaqueia um homem. E aquele espírito estava nele. Aí quando abaixou a faca, soltou a faca, aí o diabo saiu correndo de mim, igual a garotinha. Eu falei, pega lá, diabo! Eu fui correndo lá para fora do sítio. Aí o diabo se escondeu debaixo de uma árvore com cerca. Eu falei, é possível, o diabo estava todo marrento comigo, com a faca na minha cara. E os pastores estavam junto comigo. Todo mundo correu. Eu falei, bem, rapaz. Amém, amém? Então, quando nós estamos ministrando libertação, estamos guardados pelos anjos do Senhor. Amém, amém? O dedo de Deus vai tocar em alguém aqui essa noite. Já falamos bastante coisa, estamos em 9h43 ainda. Você tem tempo ainda de ser liberto. Amém, amém?
Até 3 horas da manhã. Você me deixou até 3 horas da manhã. Eu quero te ensinar sobre libertação. Você quer ouvir sobre libertação ou não quer? Amém, amém. Ok, vamos lá. Bom, tem tanta coisa para ensinar para vocês, e pior que tem muita gente aqui dentro que não anda na dimensão da libertação. Então, já aproveitando, vou falar uma coisa para você, andando na dimensão da libertação. Grave o que eu vou te falar. A libertação é uma dimensão. E você tem que aprender que você tem que ter fé para ser liberto. Da mesma forma que você tem que ter fé para ser curado, fé para Deus fazer milagre financeiro, fé para ser transformado, fé para ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ter a mesma qualidade de fé para ser liberto. Paulo ele usa esse termo, procure para mim o versículo, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, acho que versículo 6. Ele fala sobre essa qualidade de fé, tendo essa qualidade de fé. Aí você vai ver em grego que essa palavra qualidade de fé é tipo de fé, tipos de fé. Essa categoria de fé. Fala, eu tenho que ter fé para viver uma dimensão de poder, de unção. Fala, eu tenho que ter fé para ter os dons do Espírito. Mas você tem que ter fé para ser liberto também. Se você bloqueia fé e não quer ser liberto, eu não posso libertar uma pessoa que não quer ser liberta. Não podemos ministrar libertação. O espírito humano não tem autoridade sobre outro espírito humano. Não posso te forçar. É você que decide. A decisão é sua. Agora, deixa eu confrontar algumas coisas mentirosas, enganosas no sistema de libertação comercializado dos barganhantes, dos golpistas gospel. Ok? As pessoas estão vendendo libertação pela internet, vive copiando coisa que está no livro de outros, vende o que está no livro de outros, ministra libertação, e ainda estão fazendo um tipo de oração assim na internet. Eu autorizo fulano de tal ter todo acesso na minha vida e liberdade. Eu entrego a chave da minha vida para essa pessoa para ela me libertar. Isso é o capeta, irmão. Isso aí é espiritismo. Eu ministro libertação aqui, as pessoas na internet começam a cair demoniadas. Eu ministro libertação online, não preciso pedir ninguém para dar acesso a ninguém. O acesso que eu tenho ao trono, ele tem acesso à sua vida, ele liberta quem ele quer. Tem um monte de feiticeiro com o nome de apóstolo, profeta por aí, libertando as pessoas debaixo de princípio de feitiçaria. Aí por isso que essas pessoas ficam amarradas à rede deles. Porque fala, eles escrevem nos grupos, eu autorizo fulano de tal a entrar na minha vida, tem toda a autoridade da minha vida sobre a minha alma. Misericórdia, irmão. Quem tem autoridade na tua vida, tua alma, meu filho, é Jesus Cristo. A minha autoridade, meu filho, não é forçado, não é eu como homem, ele está em mim, é através dele, é o ofício, é o poder apostólico dele em mim, amém, amém? Glória a Jesus, amém? Aí, qual o sistema? Vamos forçar uma libertação então. Olha, o sistema de mapeamento, tudo isso funciona. Mapeamento, quebra de vínculo, identificar maldição, fazer a pessoa declarar, fazer as pautas, e beleza. Tu faz quebra de vínculo. O que é quebra de vínculo? É a renúncia contra as injustiças e os pecados que você cometeu, ok? Verbalmente, é uma declaração espiritual que você faz, se deslingando de algum vínculo com o pecado no passado, seja feitiçaria, seja por imoralidade sexual, seja o que for, com a ganância, com o dinheiro, com a mentira, com a prostituição, não sei o que for, com o vício. Então, é a pessoa renunciar àquele mal na vida dela. Glória a Jesus. O que é mapeamento espiritual? A pessoa recebe uma ficha, a pessoa identifica, vai marcando todos os vícios. Eu tive vício, eu tive isso aqui, eu fiz isso aqui, eu fiz aquilo lá. E ela escreve ali naquela folha os seus pecados. Aí as pessoas vão fazer uma oração e começa a renunciar a todos aqueles pecados, pedindo perdão diante de Deus por cada pecado daquele e renunciando aos demônios. E beleza. Aí o ministro vai libertar, algumas pessoas manifestam, outras não manifestam. E amém. E acha que isso vai libertar alguém. Fala, nunca. É paliativo. Paliativo. O que o mal da nossa geração é o seguinte: o que outros aprenderam por revelação, alguns estão usando como mecânica, como informação, não por revelação. A maneira mais poderosa de libertar uma pessoa é por palavra de conhecimento. Quando Deus me dá uma palavra de conhecimento, eu acesso a pessoa, eu vejo o demônio nela e ela é liberta. E escute o que eu vou dizer, mapeamento é paliativo, porque você nunca vai saber verdadeiramente o que a tua geração fez no passado. E tem coisas que eu estou na tua vida que nem você lembra. Tem pessoas que manifestou espírito, que foram violentadas, e nem elas lembravam disso. Outras que eram bebezinhos e foram violentados, o demônio manifestou e falou quando era bebê. E ainda falou quem é a pessoa que tocou nela. E foi verdade.
Como é que a pessoa vai ter consciência disso, irmão? Não tem como, é verdade ou não é? É ou não é? Amém, amém? Então, olha só, tem sistemas de libertação que estão fazendo, chamado de regressão, fazer a pessoa entrar num transe, voltar no passado, lembrar de memória, blá, 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 blá. Isso é o espírito das trevas, isso é o diabo. Aleluia! Quem está comigo da glória de Jesus? Então, libertação é o dedo de Deus, meu querido. Quando o Senhor está com um líder na terra e tem um manto coberto, é Ele. Ele me ordena. Liberte o meu povo, filho. Tenha compaixão do meu povo. Porque a libertação é custosa. A libertação, ela não tem muito ibope por certos sistemas evangélicos. Ela não é aceita em muitos lugares. Libertação não é aceita em muitos lugares. Irmão, eu estava num lugar ministrando, tinha um ministro conhecido, o cara ministra poder no Brasil. Ele sabe o que é demônio. Ele sabe muito bem. Ele me contou história que repreendia, mas já que repreendia isso aqui lá, fazia atos proféticos. Aí na hora que eu estou lá no evento dele, a unção de libertação veio comigo. Os anjos começam a falar comigo, é necessário libertar essas pessoas dos demônios. Avise ele. Eu falei assim para ele, é necessário libertar essas pessoas, o Senhor está dando ordem. E ele me chamou no evento. Irmão, quando eu comecei a ministrar, quem que é o manifestado? Os obreiros. Eu falei, eu vejo uma jovem, uma pessoa, uma mulher, que o seu bisavô foi da maçonaria. Quando eu falei assim, a primeira obreira dele manifestou. E foi terrível. Daqui a pouco começou um monte de gente manifestar demônio na igreja. Aí ele ficou escandalizado comigo. Ele falou, libertação fere as pessoas. Eu falei, isso é hipócrita. Isso é orgulho seu. Você não está aceitando a minha unção. E acabou o papo, fui embora. A minha parte eu já fiz, estou indo embora. A libertação é parte integral. Fala, a libertação é parte integral do evangelho. Se eu tirar esse pão de você, você está desnutrido. Algo na sua nutrição espiritual não está completa. Espiritualmente, se a igreja não andar na dimensão da libertação, ela não pode cumprir o seu desígnio. Marcos capítulo 16, versículo 16, coloca para mim. Posso continuar com vocês? Fala, eu tenho que aprender a andar na dimensão da libertação. Vocês querem me ouvir ou não quer? Ok, avança aí, versículo 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em novas línguas falarão. Irmão, a pessoa parece que não lê Bíblia. O primeiro sinal que ele está dizendo que vai nos acompanhar é expulsar os demônios. Os apóstolos, como começou o ministério, não eram nem batizados com o Espírito Santo, mas pela autoridade do nome de Jesus, já expulsavam demônios. Depois ele fala lá, novas línguas. Aquela palavra ali, novas línguas, novas ali, cai-nos algo que nunca foi usado antes. Nós não estamos falando de línguas dos idiomas dos homens. Ali é as línguas estranhas que nós falamos. Avança. Olha lá. Vamos pegar esse serpente e escorpião. Está falando do poder das trevas. Coisas mortíferas, do mal, etc. Impurão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Da mesma maneira que nós curamos as pessoas, libertamos as pessoas dos demônios também. Amém, amém? E nós estamos no século XXI, tanto conhecimento, as pessoas ainda são ignorantes a respeito da libertação. Porque o próprio diabo, ele luta arduamente contra o ministério de libertação. 3 princípios de Satanás contra a vida de um cristão. Quer ouvir? Primeiro, ele quer te impedir de você entrar no reino. Segundo, ele quer te impedir de você de ser liberto. Porque se você for liberto, você é um vaso útil para o reino dos céus. Terceiro, ele não quer que você seja um libertador no reino. Fala, o diabo não quer que eu liberte as pessoas. Fala, eu fui chamado para libertar. Fala, nós fomos chamados para libertar. Fala, somos libertadores. O diabo não quer que você liberte pessoas nessa terra. Ele não quer que você entre no reino, não quer que você seja liberto dos poderes deles. Porque ele sabe que uma pessoa liberta, ela é um perigo para o reino das trevas. Aleluia. Quem está comigo? Da glória, da glória. Fala, a dimensão da libertação. O que é a dimensão da libertação? Uma igreja, ela tem que ensinar as pessoas como ser liberto dos demônios. Como orar. Como jejuar. Então, vou só resumir para vocês que hoje não é disso aqui. Nós vamos ter seminário para vocês de libertação com mais profundidade. Amém, amém? Mas escute o que eu vou te ensinar. A pessoa é liberta de um espírito. Ela tem que aprender a se proteger. Jesus disse, tome cuidado, ele nos ensinou. Lucas, capítulo 11, versículo 24. Quando um espírito ele é expulso de um corpo, ele vai para lugares áridos, procurando refúgio. Não encontrando, fala, eu voltarei para minha casa de onde eu saí. Ah lá, cogitarei.
cogita, voltarei para minha casa de onde saí. Avança, versículo 25. E assim chega e encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passa a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Fala amém. Deixa eu falar com aqueles que não entendem. O que é casa vazia, varrida em ordem? É uma casa que não tem ninguém, mas ela está pronta para ser habitada. Se o Espírito Santo não estiver dentro dessa pessoa, e se o que foi expulso não for colocado outra coisa, que é o reino de Deus dentro dela, que é a unção do Espírito, o sangue, o selo do sangue do Cordeiro, a pessoa de Jesus ali dentro, os demônios têm legalidade de entrar numa pessoa vazia de novo. Então, a pessoa é liberta do demônio, mas vive uma vida vazia, não coloca a palavra dentro dela, não vive uma vida de oração, não busca comunhão com o Espírito Santo. Você quer o quê? Como é que você vai manter uma libertação se você mesmo não anda na dimensão dela? Se você não teme a Deus, se você não busca, não tem compromisso com o reino, você está vazio. O diabo vai fazer guerra, porque Jesus está mostrando a personalidade do diabo ele é autoritário. Ele se acha dono da vida de uma pessoa. Tu já reparou quando está expulsando o demônio fala, eu não vou sair, ela é minha, ele é meu. Ele não quer saber, o diabo, ele acha que é dono da pessoa. Sabe por quê? Porque ele morou muito tempo ali. E quem mora muito tempo no lugar quer tomar direito de posse, se é verdade ou não é? Fala, mas as escrituras Jesus tem. Fala, ele tem o meu RG aí. O diabo ele tinha só um documento de posse da terra, mas ele tem o seu verdadeiro documento. Amém, amém? Quem está comigo fala, glória, glória, aleluia. E glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Vencendo, vem Jesus. Fala glória a Deus. Fala obrigado, Jesus, pela sua palavra, pelo conselho que estamos recebendo. Fala conselhos, me ajuda a prosperar. Fala glória a Jesus Cristo. Vou falar só uma lista de coisas que as pessoas precisam se desvincular, ser libertas. Pecados, enfermidades, maldição, perversão, depressão, herança maligna geracional, espíritos familiares, controle religioso, pornografia, mundanismo, carnalidade, culpa, aborrecimento, vergonha, intimidação, condenação, controle, manipulação, doenças, tradições, laços da alma, controle mental, espíritos ensinadores de doutrina, laços ímpios, moléstia, traumas, ocultismo, espíritos de feitiçaria, prejurações, condenações, orgulho, amor às riquezas e falar mal do seu vizinho, do seu irmão. Ok. Posso começar? Impedimentos para uma pessoa ser liberta. Alguns tipos de impedimento que eu posso falar para vocês. A própria iniquidade de pecado não confessado da pessoa é um grande impedimento. Fala orgulho, incredulidade, passividade, medo, falta de ânimo, falta de perdão, falta de conhecimento, falta de sabedoria e embaraço com as coisas dessa vida. Agora eu quero te fazer um resumo. Eu começo a pregar para você e a gente vai para a prática aqui daqui a alguns minutos. Quais são as virtudes que acompanham uma pessoa liberta? Então, o que é uma pessoa liberta? Quais são as virtudes que você olha e fala assim, essa pessoa é liberta? Capacidade de estimar outras pessoas sem motivações impuras, ou seja, uma pessoa que sabe valorizar outras. Está sempre prestando conta, uma pessoa prestativa. Autenticidade, equilíbrio. Tem plenitude nas coisas de Deus, tem concentração, tem confiança, tem coragem. Profunda apreciação pelas coisas espirituais, as bênçãos do reino. Tem devoção. Uma pessoa tem fé, vive por fé. Sensibilidade ao Espírito Santo, gentileza. Está sempre entusiasmado pelo que Deus e pelo povo de Deus. Honestidade, honra, integridade, alegria, bondade, amor. Ela tem lealdade, ela tem mansidão, ela tem obediência, ela tem paciência, ela tem autoestima, tem pontualidade, desenvoltura, responsabilidade, reverência, segurança, autoconfiança, autodisciplina, autorrespeito, determinação e submissão a Deus e às lideranças. Isso é uma pessoa liberta.
E aí, você está liberto? Vou te perguntar, você está liberto? Ou você precisa de libertação? Ou você está liberto mais ou menos? Fala, estou mais ou menos aposto. Fala, estou 3%, 5%. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Ok, vamos lá. A libertação, ela é parte de um mover sobrenatural do reino de Deus na terra. Que através da libertação, Deus ele pode soltar as pessoas das artimanhas do diabo, das garras do diabo, e cortar os desígnios do reino das trevas. Ok? Eu quero que você pense numa coisa que eu vou te falar. Né? Às vezes nós não conseguimos pensar nessas coisas. Às vezes você não reflete quem o soberano é. Você não reflete a grandeza do seu Deus. Tratamos Deus como se fosse um ídolo. Desrespeitamos quando estamos num templo dentro da casa do Pai. Desrespeitamos a presença de Deus dentro de casa. Você tem um Espírito Santo e você se senta na frente de uma televisão e fica assistindo filmes indevidos no Netflix e no YouTube. E você diz que você é templo do Espírito Santo. Aí me diga, quem está habitando em você? Será que o Espírito Santo tolera? Não. A Bíblia nos ensina muito bem isso. Para nós não entristecermos o Espírito Santo, a qual fomos selados para o dia da nossa redenção. Tem muitas pessoas que entristecem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus se retira da vida dessa pessoa. O Senhor deixou muito claro isso no livro de Gênesis. O meu Espírito não contenderá com o homem. Ele não vai ficar batendo de frente com você, não vai te forçar. O Espírito Santo é manso, cavaleiro, ele vai sempre te convencer. Mas se você rejeitar o conselho dele, a voz da consciência que ele fala na sua consciência, o Espírito Santo se retira da sua consciência. Fala para o seu irmão, não perca a consciência do Espírito. Quando você começa a perder a consciência do Espírito, presta atenção sobre isso que eu vou te ensinar aqui. Você começa a viver uma vida sem limites, porque você perde o temor de Deus. Você não sente mais a dor de um pecado. Para você orar ou não deixar de orar não faz diferença. Você perde o temor de dar a Deus, devolver o que é de Deus. E você só vai se afundando ainda mais. Nós não podemos permitir que o seu último estágio seja pior do que o seu primeiro. Então nós vamos ter que lutar pela sua libertação. Eu quero dizer para todos que estão aqui dentro, me ouça o que eu vou te falar. Essa luta que você tem de se manter firme e pleno no Evangelho é porque você precisa de libertação. Porque o inferno resiste você. A sua libertação, ela não depende só de alguém colocar a mão sobre você e expulsar um demônio. Não. A sua libertação depende de muitos fatores que eu quero te ensinar. Você quer aprender comigo ou não quer? Vamos lá? Ok, vamos lá. Expulsão de demônios é uma parte muito importante. Ok? Eu não posso dizer que ela é menor do que rompimento de iniquidade, nem maior do que isso. Ela está em todo o processo que vão ser libertos. Ok? Então escute e aprenda. Escute e aprenda. Perdão dos pecados, renúncia de pecados é o seu primeiro estágio de libertação. Amém? Segundo. Que mais grave e mais difícil. Repete comigo. Destruir fortalezas. Ok. Na primeira, nós podemos falar quebra de vínculo, que é a renúncia do pecado e daquilo que nós estávamos amarrados no erro, no mal. A prática, o desejo. O segundo nível, o que são fortalezas? Fortaleza é uma engenharia dos principados, que eles se instalam na pessoa desde que ela está no ventre de uma mãe. Ele pode entrar ali dentro. Vou te dar um exemplo clássico, espírito de rejeição. Quando a mãe e o pai rejeitam uma criança, essa criança desde o ventre, essa alma, um espírito ele entra. Porque esse espírito pequenininho, frágil, no ventre de uma mãe, ele está desprotegido, não tem proteção. O espírito de uma criança, ele necessita da proteção de um espírito adulto, de alguém que é forte, de um pai, de uma mãe. Me escute que eu vou te ensinar para você. O Senhor me deu uma experiência e me mostrou o que uma rejeição faz na vida de um ser humano.
quando você gera na terra, você é pai, mãe, gerou, fundiu-se nessa criança parte do pai e da mãe. Ela tem no DNA, tem no sangue, tem na alma, parte do pai e parte da mãe. Essa alma é uma alma pura ainda, embora tenha iniquidade. Mas esse registro ainda está mortificado, ele não se manifestou ainda, não despertou. Ok? A iniquidade está ali. A iniquidade é a deformação dos códigos da justiça e da verdade. Vamos lá. Coloca na tela para mim o livro de Salmos 32, versículo 7. Vamos ver se eu acertei. Vamos lá. Ok. Versículo 5. Aqui. Beleza. Deixa eu abrir agora em hebraico para você. Eu vou te ensinar. Você quer aprender ou não quer? Ou você só veio para ouvir no culto, ou você quer aprender, quer levar algo bom para a tua vida, para a tua casa? Tem muitas pessoas que desejariam estar no seu lugar sentado aqui, ouvindo essa palavra. E tendo a oportunidade que vocês estão tendo aqui agora. Salmos, capítulo 32, versículo 5. Vamos lá. Confessei o meu pecado e reconheci minha iniquidade e não encobri minha culpa. Então declarei, confessarei a minha transgressão para o Senhor e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Agora, pega isso aqui. Eu vou te ensinar como fazer isso aqui. Deixa o versículo aberto, já vou ensinar um pouco de iniquidade para eles. Fortaleza. Deixa eu voltar para fortaleza. Então, o que são fortalezas? Paulo deixa bem claro, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, 4 ao 6. As armas a qual nós lutamos são espirituais, não carnais, não são humanas. Elas são poderosas, está falando da batalha espiritual da libertação. Elas são poderosas para destruir fortalezas e levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então você vê que fortaleza tem tudo a ver com o pensamento. Coloca para mim lá, depois você volta aí para Salmos. Verifica o versículo para mim, Tiago, rapidinho. Enquanto você está colocando, agora escute o que eu vou te falar. Escute o que eu vou te ensinar. O que vem depois de fortalezas, que é mais forte do que fortalezas, repete comigo. Iniquidade. Ok. Iniquidades. Beleza, até aqui. Vou falar de, então, perdão de pecado, quebra de vínculo, fortalezas, que é onde os principados dominam, e nós estamos falando de rompimento de iniquidade. Fala rompimento de iniquidade. Então, beleza. Eu vou abrir para você aqui agora, no livro de Salmos, capítulo 32 ainda. Deixa ainda aí. Confessei o meu pecado. A palavra confessar aqui em hebraico, yada. Conhecer, aprender, discernir, descobrir. Ou seja, cair a consciência, discernir a si mesmo que precisava confessar. Fala amém. Pecado, shatar. Shatar, algo pecaminoso, pecado, etc. Culpa. Fala, iniquidade. Iniquidade, a palavra iniquidade em hebraico é avon. Avon de avon mesmo, do perfume avon. Ok? Avon. E qual é a raiz de avon? É avar. A raiz de avon em hebraico é avar. E avar significa o quê? Algo distorcido, distorcer. Então, o que iniquidade é? É aquilo que é distorcido do padrão original da natureza do ser humano. Quando a queda do ser humano distorceu a realidade desse ser humano. A justiça distorcida, os desejos sexuais distorcidos, o seu sentimento distorcido, suas emoções distorcidas. É tudo que é distorcido em você é iniquidade. A iniquidade, ela provoca, repete comigo, a iniquidade, ela provoca o pecado. Fala, e a iniquidade no ser humano, fala, são poços, fala, poços escuros, fala, registros malignos de geração em geração. Boa coisa é você ficar aqui e me ouvir. Boa coisa você faz na tua vida. Aproveite muito bem isso. A iniquidade, se teve na sua geração idolatria, dentro de você, na sua alma,
Há uma luta que Satanás ele tenta colocar idolatria em você e fazer você cometer o pecado de idolatria. Vocês estão me entendendo? Ok. É a origem e a fonte de onde provém todos os males na vida de uma pessoa. Fala, a iniquidade é a origem e a fonte de onde provém todos os pecados no ser humano. Você pode glorificar a Deus por isso? Deu para você entender, amém? Fala agora, transgressão. Transgressão em hebraico é peshá. Peshá significa transgredir, transgressão, etc. Ok. A raiz de peshá é passar. Passar significa se rebelar, transgredir, se revoltar. Beleza. E transgrediu o quê? Fala, a lei de Deus. Então você peca, comete iniquidade e transgressão. Agora eu vou te ensinar algo aqui para você. Se você quiser aprender, você aprende. Uma coisa é você pecar. Outra coisa é você reconhece a iniquidade. Ok? O pecado, beleza, é a ação. A iniquidade é a fonte. Você reconhecer a maldade que está em você. Beleza. Você parou de cobrir suas culpas. Ok? Confessou suas transgressões para o Senhor. O que acontece? O que é confessar transgressão para o Senhor? Senhor, o seu mandamento diz, amarás o meu próximo, honrará meu pai e minha mãe. Eu desonrei. Eu fui contra a sua palavra. E o que a lei te ensina? O que a palavra te ensina quando você transgride uma lei? Alguém sabe? Quem estava na capa agora sabe como é que faz, né? O que você faz? Fala, eu tenho que corrigir-me diante do Senhor. Fala, e me corrigir diante da transgressão. Então, se você roubou alguém, você vai ter que devolver para essa pessoa. Ou ela vai ter que perdoar a tua dívida. Não adianta você transgredir, roubou. Você, Deus, me perdoa porque eu roubei fulano de tal, eu não paguei. Ai. Aí Deus fala assim, vai lá e pede teu próximo perdão e vai lá e paga a tua dívida. Porque você está refém, você transgrediu. Fala, a transgressão se corrige com a justiça. Você odiou teu pai, tu falou mal do teu pai, tu fez coisas contra o teu pai e tua mãe. Vai lá e se corrige. Você transgrediu o mandamento, honrarás o teu pai e a tua mãe. Não importa tua mãe é uma feiticeira, sua mãe foi uma prostituta, você tem que honrar o pai e a mãe que você tem. Você vai ter que restituir seu pai e sua mãe. Fala restituição. Fala toda transgressão tem que ser feito restituição. Aprendeu ou não aprendeu? Sim ou não, crente? Eu acho que tomei 2% está aprendendo aqui dentro. Eu acho. Porque difícil é a pessoa obedecer o que está ouvindo. Porque o ser humano tem rebelião dentro dele. Ele ouve uma verdade, mas não aceita. Ele acha que é a palavra do homem. Ele se esquece, aqui está na Bíblia, meu querido. Estou te perguntando, está na Bíblia. Ouve como se não ouvisse. Sai daqui do mesmo jeito, porque quer, porque é ignorância. Está cego. Está confortado no engano. Eu estou falando uma coisa, a pessoa ouve como se não ouvisse. Tu falou mal de alguém, transgrediu, vai lá e pede perdão e confessa o que você falou. Quer ser liberto? Quer ser liberto? Faz o que tem que ser feito, meu querido. Não adianta ninguém se esconder disso. O Senhor, Ele espera uma justiça equivalente àquela que Ele está te dando. Se Ele te perdoou todos os pecados, por que você está retendo perdão, está com a raiz de amargura no teu coração? Vai ter que confessar pecado para papai e mamãe para ser livre do jugo, do espírito, do fruto de julgamento. Seja irmão, seja pai, seja quem for. Se você está ofendido com alguém, você está transgredindo, você está odiando alguém, você tem que confessar, largar esse ódio, restituir com bondade. Amém, amém? Se teu pai e tua mãe transgrediram, roubaram os pobres, roubaram o terreno de pessoas, você cai na consciência disso. É bíblico, você vai ver na Bíblia homens restituindo outros pelo mal que os seus parentes fizeram. É restituir, nem que for para dar uma oferta para o pobre. Você tem que restituir no mundo espiritual, meu querido. Quantas ofertas eu fiz na minha vida para os pobres? Senhor, perdoa os pecados, as transgressões da minha geração que roubaram. Quantas pessoas que eu vi deficiente, eu fiz bem para essas pessoas. Pessoas que eu construí casa, dei casa, fiz coisas para os pobres. Perdoa a iniquidade que a minha geração fez de ter te roubado, Senhor. Eu estou te devolvendo. É assim que herda a bênção, assim que acessa os lugares do favor de Deus. Fala, toda transgressão tem que ter restituição.
Meu Deus do céu, irmão, é bíblico. Davi, quando ele transgrediu a lei da enumeração do povo, quem sabe dessa história? Davi foi contar ao povo. Quem lembra dessa história na Bíblia? Ok. Davi ele foi fazer o censo de enumeração do povo. O juízo desceu na terra. E o profeta veio e falou para ele, escolhe 3 sentenças. Qual dessa você quer? 3 sentenças o Eterno te dá. Qual dessa você quer? Escolher cair na mão do Deus vivo, porque Ele é misericordioso. Passar fome, talvez a gente não aguenta. Se entrega na mão do inimigo, eles não vão ter misericórdia da gente. Mesmo que ele nos puna, ele vai ter misericórdia. Aí o que Davi teve que fazer? Comprar um terreno, levantar um altar, pagar. Ele falou, não posso dar a Deus aquilo que não tem valor para mim. Eu tenho que pagar quilos e mais quilos de prata, comprou o terreno, levantou o altar, pegou o sacrifício, ofertou a Deus, restituiu a Deus. Falou, Senhor, eu te perdoo, porque segundo a lei, para enumerar, cada um tinha que pagar um imposto no templo. Não pagamos imposto. E Davi ele fez algo contra a lei do Senhor. Tinha que, para fazer numeração, tem que dar imposto. Todos tinham que pagar um imposto no tabernáculo, no templo. E não pagaram imposto. A sentença, porque ele transgrediu uma lei, teve que levantar um altar, comprar, restituir, ofertar, fazer um holocausto para pagar a dívida. Vocês estão me entendendo? Amém, amém? Apóstolo, mas meu pai roubou milhões de alguém. Vai lá e dê o pouquinho que você tem. Oferta um pobre, pede perdão para tu ver só que as coisas não começam a acontecer na tua vida. Eu estou te ensinando algo valioso. Se você quiser aprender, aprende. Eu estou te ensinando algo valioso que eu fiz a minha vida inteira. Quem que está comigo da glória a Jesus Cristo? É assim que se dá, assim que se faz. Você tem que pegar o favor no reino de volta, meu querido. Favor. Você quer uma bênção, os demônios contestam a sua geração. Senhor, eu quero a bênção. Aí os demônios falam, o pai dela roubou. A vida inteira. A senhora ela foi alcoólatra, deu volta nos outros e ela quer bênção. Aí você sofre guerra. Por que tanta guerra para conseguir uma bênção? Por que tanta luta? Os espíritos geracionais têm registro que contestam. Enquanto você não colocar justiça na terra, fazer o que tem que ser feito, o favor não vem. Não vem, não adianta, meu querido. Tem orações que você quer que Deus te responda, Ele só vai te responder com ações. Fala, há orações para serem respondidas, só vem através de ações. Ah, Deus me prospera, abre a porta. Vai lá, qual pobre que você abençoou? Quem você alimentou na tua casa? Quem você repartiu o pouco que você tinha? Como é que Deus vai te lembrar de você, meu querido? As pessoas estão num evangelho de barganha. Um evangelho que eles estão buscando por aí, medíocre. Só vem a nós o nosso reino. Mas a vontade dele a pessoa não quer fazer. Vem a nós o nosso reino é fácil, mas faça a tua vontade é difícil. Fazer a vontade dele. Qual é a vontade dele? As grandes portas na minha vida se abriram quando me levantei e fiz o que tinha que ser feito. É dando que se recebe. Você só quer receber quem você está dando. Quem foi? Você abençoou teu pai e tua mãe? Você abençoou teu pai e tua mãe? Você honra teu pai e tua mãe na terra? E quer que Deus te abençoe, meu querido? Pelo amor de Deus, que justiça é essa? Que reino é esse que você quer? Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a justiça do reino? Ser de misericordioso. Aquilo que você quer que os homens façam, fazer vós primeiro. É dando que se recebe, é perdoando que é perdoado, é fazendo que Deus faz o teu favor. Isso é reino, isso é justiça, meu querido. Quando você começar a fazer, Deus começará a responder às suas orações. Fala, isto é libertação. Outra forma de você ter acesso à dimensão da libertação, Deus fazer milagre na tua vida. Quer ouvir ou não quer? Quer ou não quer? Irmão, ensine alguém. Liberte alguém. Tu vai ver como é que Deus não manda anjo para libertar você na terra. Irmão, foi libertando as pessoas que eu fui sendo liberto. Foi dando para elas que eu fui recebendo. Foi restituindo ao reino de Deus que Deus foi me dando na minha vida. Restituindo a minha vida. Isto é libertação. Quem está comigo fala, glória a Jesus. Quebra de vínculo. Fala, rompimentos de iniquidades, fortalezas e espíritos geracionais. Essa é a nossa guerra. Tu pode ser uma pessoa que não peca, mas não quer dizer que você não precisa ser liberto. Porque libertação, já falei para você, é iniquidade, fortaleza e espíritos geracionais. Agora escute o que eu vou te falar.
Quando você lida com a fortaleza, que é um grau tão difícil de libertar alguém, porque se a pessoa tem uma fortaleza religiosa, ela aprendeu o evangelho por tradição, que o pai era nada contra o batista, amém? Nada contra o congregacional, nada contra o adventista. Mas se ela aprendeu o evangelho por tradição e não por revelação, ela tem uma fortaleza religiosa. Ela não aceita o mover do Espírito, ela critica. Se torna cético, se torna teólogo, se torna religioso, se torna endurecido de coração. Ela não entende o mover. Para ela, Deus é o suficiente do que ela acha que tem. Isso é fortaleza religiosa. Aprende um Jesus por informação, por tradição, e não por comunhão, por revelação, por experiência. Fala, o evangelho é por experiência. Fala, há um preço que eu pago para ter a vida espiritual que eu tenho. Algumas coisas, meu filho, você recebe subitamente uma herança, por exemplo. Tu recebe uma fortuna porque teu pai e teu avô deixou para você. Mas ninguém aqui consegue receber uma herança espiritual assim, te dada assim. Ó. Você tem que conquistar ela. Fala, eu tenho que conquistar minha herança. Então, calma. Eu sei que vocês estão cansados, eu preciso liberar vocês. Ok? Eu estava brincando até 3 horas da manhã, só vou até meia-noite, desculpe. Já vou liberar vocês. Já passamos do horário. É porque é tanta coisa para falar com vocês, estou aproveitando hoje, amém? Pena que eu estou com muito visitante nessa casa hoje. Se tiver só os filhinhos da casa hoje, a gente ia mergulhar aqui hoje. 3 horas da manhã com vocês aqui. Mas é porque as pessoas são impacientes, elas querem as coisas no tempo dela. Deus está ensinando coisas maravilhosas, o homem está ensinando, está se dando. Eu estou ali em cima cantando, pregando para você até agora. Valorize isso, e você só está sentado, meu querido. Você só está sentado. Eu tenho que pegar meu carro para minha casa quilômetros, mais quilômetros, meu filho. Eu moro lá no Recreio, meu querido. Pego o Dutra, pego o Avenida Brasil, pego o Transolimpo, para depois pegar uma estrada para chegar lá em casa. Ok? Eu sei que tem pessoa que veio de longe, meu querido. Tu veio aqui para quê, então? Tu veio buscar a tua bênção, pega a revelação da palavra. Aproveite o momento, meu querido, aproveite. Se eu estou pregando sobre isso, é porque é a hora do Senhor fazer milagres na libertação de vocês. Está aberto. Querido, tem temporada que vem a glória profética aqui dentro, fica todo mundo violento e destrava o profético, e somos rompedores, destravadores, e luta, mas agora é temporada da libertação. Deus trabalha com temporada conosco, meu querido. Tu passa uma temporada de libertação, daqui a pouco tu passa uma temporada de conquista na tua vida. Aí daqui a pouco eu posso chegar na casa pregando sobre conquista para vocês. E outra, libertação, quero te falar. O Senhor, olha só, o Senhor te libertará das suas dívidas. Quem sabe hoje não cai um trono, uma força maligna que estava colocando dívida na tua vida? Cara, eu vou fazer um negocinho e Senhor me perdoa, Pai. Mas eu vou ter que fazer isso com eles. Irmão, a dívida é de Deus, irmão? Hã? Olha como me murcharam. A dívida é de Deus? Então a dívida é de quem, irmão? É sua. Acho que é sua. Fala, a dívida... Deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe. Quem sabia que o sistema global financeiro ele cresce sob dívida? Fala, é na dívida. O poder é a dívida. O sistema da economia mundial, o poder é a dívida. Mas no reino de Deus não, o banco do reino do céu não trabalha assim. E você tem que aceitar. Se você não aceitar, tu vai dar ruim pra tua. Engraçado que eu passei uma batalha espiritual, veio uma dívida, uma guerra na minha vida financeira. Era uma guerra, era demônios, era principado lutando contra mim. Quando eu venci, rapidamente tudo mudou. Deus deu 10 vezes mais do que eu tinha. Porque eu entrei numa guerra contra forças de principado e tronos. Amém? Escute o que eu vou falar para você. A mesma forma que Deus cura um corpo físico aqui agora, que Deus liberta uma pessoa do diabo agora, Ele sana a sua dívida agora. Só que ele não consegue crer nessa dimensão.
Não consegue. As pessoas são difíceis de acreditar que Deus pode mandar um anjo e arrancar o nome dela da dívida pública, da dívida, sei lá o que for. Você não sabe o que é o sobrenatural, o que é a libertação, não, meu querido? A libertação manipula. Irmão, se Deus tocar agora o poder de Deus na área onde você está endividado, você está liberto. Você está liberto. Eu estou te falando sério para você. E Deus vai prover para você. Esse tempo atrás aqui, é porque a gente não está tendo tempo. Eu já falei pro pessoal, pega os testemunhos e coloca no altar. Porque é tanto testemunho que eu ouço de pessoas aqui. Pessoas tiveram filhos na libertação do culto de terça-feira. O testemunho já tem aqui da beira da casa. Soltou a filha. A filha estava bloqueada na escola, bloqueada dentro de casa, voltou normal para a escola, voltou normal dentro de casa, está tudo normal de novo. Foi liberta. Melhorou, sumiu a opressão da pessoa, da filha, da criança. Não trate criancinha como se ela tivesse um diabozinho pequeno lutando nela. Meu querido, o mesmo trono que luta contra o adulto, luta pior ainda contra uma criança. A guerra da criança, às vezes, é mais violenta do que o de um adulto. Tá? Pare de tratar seus filhinhos só na salinha de criança. Inclusive, nós estamos estabelecendo o Ministério Kids, vocês vão ver o que vai ser. Vocês vão ver essas crianças aqui bonitinhas aqui, vocês vão ver só. Vamos fazer um baita de um fundamento do Ministério Kids. Para trazer libertação, trazer ministério para elas, trazer reino para elas. Amém, amém? Elas necessitam tanto quanto vocês do reino e a revelação e de libertação. Fala, amém. Você aprendeu algo bom hoje? Abriu mais o conhecimento para vocês? Fala, eu tenho que andar na dimensão da libertação. Então, meu querido, faça o que eu vou te ensinar para você. Aprenda a orar com sabedoria pela sua libertação. Aprenda a identificar que o inferno está lutando contra você. Nunca seja passivo quando o diabo está te atacando. Quando você viu um mau pensamento aparecendo, não é teu. Fala, não é meu. O diabo ataca a tua mente e fica assim. Ai, sai. Ai, sai. Sai daqui, o diabo, agora! Pode chamar, se estiver na rua, chama você de louco, mas seja louco, amém? Um dia, eu já estava em São Paulo, aí eu saí de casa, estava de noite, tá bem escuro, de noite. Aí eu estou andando na rua assim. Rapaz, eu estava numa dimensão sinistra, fortíssima, né? Eu vi nos tronos, essas coisas. Do nada na rua. Sai daqui agora, diabo! E eu gritei bem alto. Vai, bora, diabo! Aí eu tô andando, quando eu olho assim, tem uns vizinhos assim na sacada olhando assim. Aí eu pedi... Mas deu vergonha, eu falei, caraca, o vizinho ficou me olhando assim, eu falei, caraca, louco, eu falei, ô, diabo! Depois conversa. A gente não de louco, né? Então, olha, na batalha espiritual, vou te dar uns conselhos. Eu vou resumir para você. Humildade, honestidade, ok? Disposição. Você tem que ter disposição para a batalha, amém? Fala, clamor, fazer guerra. Então você tem que aprender a clamar pela tua libertação e fazer guerra. Você está lutando contra mim? Você quer me oprimir, diabo? 21 dias de jejum. Eu vou entrar para a guerra. Muitos não são libertos do reino de Deus, sabe por quê? São preguiçosos, não gostam de levantar a espada do Espírito. Não quer lutar. Fala, reino de Deus se conquista é na batalha. E Paulo fala para Timóteo, batalhe o bom combate da fé. Fala, o bom combate. Reino de Deus é guerra, é estrutura de reino, de guerra. E tem que despertar em você essa unção de guerra. Calma, já estou encerrando. Tem que despertar em você essa unção de guerra. Você tem que aprender a lutar e a batalhar pela tua libertação, pela tua família. Fala, eu tenho que fazer guerra. Seja na tua área emocional, na tua área conjugal, na tua área financeira, na tua área ministerial. Todas as áreas da tua vida, tu tem que aprender a levantar e fazer guerra. Os feiticeiros fazem guerra. Mas ele faz contra nós. Você vai ficar aprisionado na dimensão da emoção ainda? Do seu passado?
Você vai ficar refém até quando da mentira do diabo na sua alma? Se eu fosse falar agora de armas que o diabo ele usa, engano, manipulação, ok? Tecnologias, o mundanismo. O diabo tem muitas armas, ele quer controlar sua mente para acessar suas emoções. Nós, escute muito bem, não somos guiados por emoções, somos guiados por convicção de fé da palavra. O diabo está atacando a emoção de pessoas aqui, isso é demônio. Está fraco, isso aqui, estou impaciente, eu estou com uma depressão em mim. Isso é o diabo em você. Desculpe se eu estou te ofendendo, mas é verdade. Isso é falta de fé, falta de compromisso com Deus. Você está brincando com a tua vida. Uma depressão pode levar ao suicídio se você não sabe, querido. Não cai no poço dela não, meu querido, porque muitos caíram e não voltaram mais, perderam a vida. Perderam a vida. Por que está depressivo? Por quê? Porque pessoas que andam fora da vontade de Deus. Não deu certo, fez escolhas erradas, não consulta Deus, fica depressivo depois. Compra se Deus mandar, fica depressivo depois. Fica cheio de dívida. O Senhor tem que te libertar do poder da dívida. Tem que quebrar esse poder de Satanás contra vocês. Eu estou falando sério para você aqui. E há milagres que podem acontecer em alguns minutos aqui dentro. Ó, eu não vou explicar muito. Porque vocês têm o direito de escolher vocês o horário. Se alguém precisar ir embora, são 10h30 da noite, você pode ir embora. Se alguém quiser ficar, você pode ficar. Você tem livre-arbítrio. Mas eu, como homem de Deus, eu sou ministro do Senhor. Eu vou fazer a minha parte que tem que ser feita aqui dentro. Eu vou orar agora pela sua libertação. Se o reino de Deus é a porta aberta para você, hoje é a tua libertação. Se tu não conseguir casar, tu vai casar hoje. No mundo espiritual, Deus vai liberar para você esse negócio aí. Se você não estava prosperando, o que estava te pedindo vai sair. Você crê nisso ou não crê? Então fica de pé dando glória a Deus bem alto aí, aleluia. Dá um brado de glória.